Oi, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer ponto corrente, tanto assim reto, como também em curvas, em preenchimento e também preenchendo formas circulares. Eu vou te dar várias dicas sobre esses pontos, inclusive para você fazer bordados maiores, né? Fazer os seus bordados ficarem bem lindos e depois eu vou mostrar esse bordado aqui na íntegra, caso você não tenha visto ainda. Então, eu vou logo direto ao assunto e vou começar o ponto retilíneo e depois eu vou mostrar fazendo a curva e preenchendo um círculo e um quadrado. Então, olha só, eu vou começar aqui com 4 fios na agulha. Eu passei 2 fios e trouxe até aqui a ponta e dei o nó, né? Aquela forma clássica com o nozinho normal mesmo. Mas você pode fazer o nó de sua preferência. Então, tem várias formas de fazer o ponto corrente. Eu vou ensinar aqui o mais fácil de todos, que é bem para iniciante mesmo, tá? Esse ponto aqui. Então, olha só, eu passo a linha de trás, né, do avesso para cá, para frente. E eu vou fazer um ponto para frente aqui, né? A gente faz o ponto atrás, voltando a agulha para trás. Aqui eu vou fazer um ponto à frente. Pronto, ficou assim. Depois eu vou fazer um outro ponto do mesmo tamanho dele, mais aqui para frente de novo. Então, olha só, eu tenho que fazer do mesmo tamanho ou então do tamanho aproximado, né? Eu tenho que deixar esse espaço aqui de um tamanho que seja pelo menos parecido com o do ponto que eu fiz. Então, eu vou trazer a agulha do avesso para frente. Vou passar por dentro desse ponto que eu fiz. E aqui você não precisa puxar com força, tá? E eu vou voltar a agulha por esse ponto aqui que eu trouxe, né, do avesso para frente. E ela vai formar a correntinha. Isso aqui é uma das formas de fazer o ponto corrente e ele fica com esse pontinho aqui. Eu vou já mostrar uma outra forma de fazer para não ficar assim, para ficar parecendo que já é o ponto corrente. Eu não sei se tem outras pessoas fazendo igual, mas foi um jeito que eu inventei de fazer. Talvez já tenha alguém fazendo, né? Nunca se sabe. Mas é uma forma que eu gostei de fazer e eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu vou fazendo assim. E aqui eu vou fazendo os pontos, sempre do mesmo tamanho. Trago a agulha de trás para frente. Passo por dentro do ponto anterior. Não precisa puxar com força. E eu volto a agulha pelo mesmo buraquinho que eu saí aqui com a linha, né? Eu vou fazendo isso até chegar ao final. Eu vou concluir aqui e vou mostrar agora como fazer o ponto na curva, né? Nessa parte aqui. Inclusive, eu vou virar o bastidor para o outro lado, para não ficar assim de cabeça para baixo, que eu fiz tipo a letra E. E aqui, para arrematar o ponto, eu faço isso com vários pontos, não só com esse. Eu passo a agulha por dentro dos pontos existentes e depois dou um nozinho assim. Então, eu faço só mais um para assegurar. E aqui eu faço só mais um para assegurar. E agora a iluminação mudou um pouco, porque eu precisei acender a luz, que eu estava usando a luz da janela mesmo, a luz solar. E agora eu vou fazer a outra forma, com apenas 2 fios na agulha, só para você ver o volume, como é que fica. E eu vou começar também do outro jeito que eu comentei, né, que eu gostei de fazer, que eu fiz em um bordado bem grande, inclusive, essa outra forma aqui. Eu vou já mostrar o bordado para vocês. Então, olha só, eu vou fazer aqui um ponto margarida. Só um ponto margarida mesmo. Pronto. E aqui eu vou prender o ponto, né? Prontinho, fiz aqui o ponto margarida e ele já parece uma correntinha. E depois eu vou só continuar e passar o ponto corrente por dentro dele. Aí se você quiser fazer de outro jeito, né, você faz o ponto margarida começando daqui e virado para cá. Que aí ele vai ficar com a parte redonda dele pro lado de cá. Aqui tem a curva, né, eu só vou continuar seguindo o risco. Eu vou fazer esse ponto do mesmo jeito.
Muitas vezes a gente precisa fazer esse ponto aqui menor por causa da curva, para conseguir manter assim redondinho. E aqui eu sempre prefiro passar a agulha daqui para lá, do lado de dentro para o lado de fora. Mas tem gente que traz de lá para cá. Mas aí eu já não gosto, porque na hora que você trouxer a agulha para cá, ela vai fazer assim, olha só, nos outros pontos. Então, é sempre bom você passar a agulha para o lado que está mais livre, para o lado que não tem ponto. Pronto, quando o ponto corrente chegou aqui na curva, esse aqui eu peguei a letra E, né? Então você observa como que é a letra que você escolheu. Porque é o seguinte, vou pegar até aqui a minha outra caneta fantasminha, peguei aqui a caneta com outra cor para fazer aqui umas linhas guias e te mostrar. Então quando você tiver dúvida, você traça as linhas guias, não precisa riscar o seu bordado não, tá? Até porque tem caneta fantasminha que quando você apaga, depois ela volta a aparecer numa temperatura mais fria. Eu vou deixar o meu vídeo aqui linkado nos cards, vou deixar também no final do vídeo para você assistir e ver o teste que eu fiz. E, inclusive, teve pessoas que me falaram que a caneta delas voltou também. E lá no meu Instagram tem um destaque com dicas em que eu mostrei o relato de uma seguidora mostrando as 3 canetas que ela testou e que não voltou a aparecer. Então, cuidado onde você vai fazer o risco no seu bordado. Porque se a cliente morar num lugar muito frio, aí pode ser que o risco volte a aparecer no bordado dela. Então, olha só, aqui, a letra E, ela vem aqui, passa aqui por cima, né? E ela vem pra cá, vai fazendo a curvinha pra cá. Até que quando chega aqui, nessa parte da curva, ela já passa aqui por cima, né? Ela passa por cima dessa primeira parte que foi feita. Então, ela continua, passa por cima e continua pra lá. Então, eu vou continuar fazendo isso aqui nesse ponto. Então, eu passo ele pra cá, depois daquela parte que foi feita, né? Que foi bordada. Eu trago a agulha pra depois dele. E eu vou cruzar aqui por cima da perninha que já foi bordada e vou passar por dentro do ponto. E vou trazer por cima da perninha que foi bordada e vou finalizar aqui. Eu poderia até fazer um pouquinho menor, né? Mas eu quis demonstrar assim, porque agora eu vou ter que passar por debaixo desse ponto aqui. Então, se eu tivesse feito muito próximo dessa perninha, ia ficar um pouco dificultoso para eu passar por aqui. Pronto, e aqui eu vou finalizar para eu poder continuar a parte do preenchimento no quadrado e no círculo. E agora eu vou fazer o arremate no avesso. E agora, quando você for fazer um preenchimento, se for só o contorno, aí você faz só o contorno mesmo aqui, é da mesma forma que a gente bordou aqui a letra E, tá? Você acompanha a curvinha, é até mais fácil fazer assim quando é só no círculo, né? Caso você queira bordar um sol, por exemplo. Mas se você quiser fazer isso aqui todo preenchido, aí eu vou te mostrar agora uma forma de fazer. Eu vou continuar aqui com os 2 fios na agulha, só para você ver como é que vai ficar o volume. Mas no outro que eu vou fazer aqui do lado, do quadrado, eu vou fazer com 4 fios. Então, olha só. Eu tenho a forma circular aqui, né? Então, como eu vou preencher do meio para fora, eu vou fazer uma espiral. Então, aqui você pode até criar com a sua caneta fantasminha. Você vem aqui no centro, né, da bolinha, que é aqui. Então, você sai aqui, ó, com a linha guia, né, pelo centro da bolinha e vai fazendo aqui uma espiral. Aqui eu não vou conseguir fazer muito bonita, né, porque é difícil escrever com a caneta assim, sem encostar em algum lugar. Mas tenta fazer o mais redondinho possível, porque a gente sabe, né, que quando o risco tá torto, o bordado sai torto. Pronto, aí eu cheguei aqui. Dessa parte aqui não precisa mais fazer, porque já tem aqui. E vai finalizar aqui. Eu vou começar pelo centro. Vou fazer aqui um ponto margarida. Eu vou começar virando pra lá. E pronto, aqui eu vou fazendo o preenchimento.
Quando você for fazer preenchimento com esse ponto, né, o ponto corrente, ele gasta mais linha do que vários outros pontos, tá? Ele gasta mais linha do que um ponto haste, do que um ponto atrás. Então, você presta atenção aí como é que se você já tem linha suficiente, né? Porque às vezes acontece a gente querer bordar com uma linha que não tem suficiente. E aí tem que sair feito louca para comprar quando a linha acaba. Então você presta atenção se você tem linha suficiente para fazer esse ponto. E que você vai seguindo, fazendo, enrolando assim. O começo desse ponto, assim, ele é bem feio mesmo, tá? Parece que vai dar tudo errado, mas não se preocupa porque vai dar certo. Quando você achar que o vídeo tá acelerado muito rápido, aí você pode pausar, vir aqui nas configurações no YouTube e colocar para reduzir a velocidade, que aí você vai assistir em velocidade normal ou até mais lento também. Se observa que aqui eu passo sempre de dentro para fora, né? Porque se eu trouxer a agulha em outro sentido, aí vai ficar difícil passar a agulha para cá, porque já tem esses pontos aqui. E só porque você fez a linha guia, não significa que você vai bordar exatamente em cima dela. Às vezes acontece da gente só usar para se basear mesmo, mas acaba bordando por fora dela, ou então entre os espaços, entre cada um. Você tá vendo, né? O tanto de ponto que eu já fiz e parece que não sai do canto. Já tá acabando a linha aqui, eu vou ter que colocar mais linha na agulha e parece que eu não bordei nada. Eu vou só finalizar esse ponto aqui, vou arrematar e vou trocar a linha da agulha. Quero até mostrar essa outra forma aqui de arremate, que você não precisa dar nó. Como tem vários pontos assim, eles são muito próximos uns dos outros e bem apertado, você só passa a agulha assim por dentro deles, com cuidado para não passar para o lado direito, né, para o lado da frente do bordado. Então pronto, você passou assim, prendeu, né, já, e aí você corta. E aqui a linha acabou. E eu vou continuar, eu vou colocar aqui e vou continuar o ponto normalmente, tá? Eu trago a agulha de trás para frente, passo por dentro do último ponto que eu fiz e volto para cá. Agora tá tomando forma, tá ficando bonitinho, né? Que agora a gente tá conseguindo ver melhor ponto sendo feito. Como eu falei, né? O início parece que vai dar tudo errado, mas você insiste, continua fazendo, que depois fica bonito. Então, no bordado é assim, na pintura em tela também, ou na pintura acrílica. Gente, a primeira camada da pintura acrílica, você olha assim e parece que tá dando tudo errado. Mas quando é depois que você começa a adicionar os highlights, aí que você vê que tá tomando forma. Eu quero demonstrar aqui, fazendo esse passado, né? Que eu tava demonstrando bem certinho, mas agora eu tive uma ideia de mostrar seguindo essa linha guia que eu fiz, pra você ver como é que vai ficar. Então, olha só, vou colocar aqui bem nela, né? E olha só, quando a gente abrir o espaço, assim, ó, se você fizer a linha guia do jeito que eu fiz, bem afastada, vai ficar esse espaço aqui entre os pontos, então não vai ficar todo preenchidinho dentro. Se essa for a sua intenção mesmo, com o seu bordado, você faz assim. Se não, você vai ter que continuar fazendo daquele outro jeito que eu fiz. Olha só o espacinho que tá ficando aqui dentro. Então, vou concluir esse círculo aqui e agora eu vou passar pro quadrado, pro preenchimento com linha reta. E agora eu vou demonstrar como fazer a parte aqui do preenchimento em linha reta, né? Mas quando for alguma coisa com estrutura assim, mais retangular, quadrada. Então, olha só, vou mostrar daquela forma que eu gosto de fazer, com o ponto margarida. E eu vou colocar agora o ponto margarida para o lado de fora, para ficar mais redondinho. E aqui eu estou usando 4 fios na agulha. Se você fizer seguindo o ponto exatamente em cima da linha do risco, o bordado vai ficar um pouquinho mais cheio, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais largo. Então, em vez de ficar só aqui dentro do quadrado, assim, do retângulo, vai ficar um pouquinho mais gordinho, né? Então, eu vou fazer assim. Olha só, eu fiz o ponto margarida, que ele parece uma corrente. E agora eu vou passando a correntinha por dentro dele. E eu vou fazer isso até chegar aqui na outra ponta. E agora que eu cheguei aqui na outra ponta, eu vou voltar o ponto para cá
Então, se eu quiser, eu posso continuar daqui, e eu começo do mesmo jeito, continuo daqui para cá, ou então, se eu quiser fazer no mesmo sentido da esquerda para a direita, eu trago a linha até aqui, aí eu começo novamente, faço outro ponto margarida, para ele ficar redondinho assim, eu começo sempre à frente, né? Eu dou um passo à frente com ele. E eu seguro para cá, para fora do risco. E continuo fazendo o bordado nesse sentido, da esquerda para a direita. Tenta fazer os pontos todos do mesmo tamanho. Então, se você tiver dificuldade de fazer assim, você pode pegar a caneta fantasminha para traçar as linhas guias. Então, por exemplo, aqui tem um ponto, né? Então, eu vou traçar a linha guia até aqui. Aí, aqui tem outro. Então, eu traço para cá. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Então, se você tiver dificuldade de fazer os pontinhos todos do mesmo tamanho, você traça logo a linha guia assim, para você conseguir encaixar a agulha no lugar certo. Então, aqui eu fiz um pouquinho mais espaçado, que na hora que eu estava fazendo eu percebi que eu fiz maior mesmo. É até bom você traçar linhas guias para o ponto não ficar gigantesco desse jeito, né? Então, traça as linhas guias e vai fazendo aqui o seu ponto corrente, para ele ficar sempre do mesmo tamanho, ficar bonitinho, ficar alinhado. E se você tiver dificuldade também de fazer reto, assim, na horizontal, você pega a sua outra caneta de outra cor, se tiver. Eu adoro trabalhar com canetas de duas cores, com duas cores diferentes. Mas se tiver três é melhor ainda, porque aqui, ó, se tivesse uma cor verde aqui, aí eu já faria assim, com a cor verde. Então você vai passando aqui a sua linha guia. E aí você faz em todo ele, tá? Aqui vem outro, aqui vem mais um. Olha só, ficou tudo da mesma largura, né? E vai finalizar aqui. Agora eu vou chegar aqui no final e eu vou demonstrar voltando o ponto para lá, para você ver como é que fica no sentido invertido. Então, vou começar aqui com o ponto margarida, apontando para fora do risco. Ou então, se você quiser, você pode fazer para cá. Então, observa que aqui eu deixei um espaço entre os pontos, aí então ele não ficou super preenchido, coladinho assim um no outro. Se isso acontecer com você, continua aqui até o final e depois você volta por aqui para fazer a parte que ficou faltando, né? Para preencher essa parte aqui, não deixa o buraco, a não ser que a intenção seja deixar esse espaço. Olha aqui, o momento de glória da bordadeira é quando a linha sobra o suficiente para a gente fazer o arremate. Nossa, eu detesto quando a linha acaba antes, sabe? Eu não consigo fazer o arremate direito. Então, pronto, aqui fazendo o arremate. Vou prender, né, no que já tá bordado. Fiz o nozinho e agora eu tô prendendo. E eu gosto de cortar deixando o ponto aqui pro meio, pra essa parte aqui de dentro. Eu não gosto de deixar os pelinhos aqui pro lado de fora. Porque ele pode, dependendo da cor, né, que eu tô usando, pode fazer sombra no bordado. Aí, olha só aqui o bordado que eu comentei, que eu fiz bastante ponto corrente. Gente, isso aqui, vocês não fazem ideia, eu gastei muita meada nisso aqui. Eu tinha, se eu não me engano, 5 ou 6 meadas dessa cor. E eu acho que eu gastei umas 4 delas inteiras, só nessa parte aqui do bordado. E o ponto corrente, ele gasta muito mesmo. Aí aqui eu fiz mais alinhado, né, mais bonitinho, porque aqui no tutorial que eu ensinei pra vocês, o tempo é corrido, né, não dá pra fazer tão perfeito, mas aí aqui ele é assim mesmo, tá? Porque aqui é a parte dos seios, né? Então o tecido dá uma esticada e eu quis criar esse efeito. E aqui é um pouquinho mais apertado, olha só, porque é a parte da gola, né? Mas olha só, esse bordado aqui é enorme, ainda falta finalizar. Eu tô falando isso há séculos, né? Mas é um projeto pessoal meu, então falta finalizar aqui o fundo e eu já tô estudando como é que eu vou fazer. Porque assim, eu tô decidindo ainda como vai ser. Mas eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. E vai ser, provavelmente vai ser pintura com bordado. E olha só, esse aqui é o que eu acabei de fazer e esse bastidor tem 17 centímetros e meio. Olha o tamanho desse bordado que eu fiz. É gigante, né? Então eu vou colocar ele numa tela. E aqui, olha só, eu começava daqui e vinha descendo pra cá. Quando chegava aqui embaixo, eu só voltava pra cima mesmo. Quando chegava lá em cima, eu voltava descendo. Então eu ia fazendo assim, tipo esse zigue-zague, né? Esse vai e vem. E ele ficou assim, nem dá pra perceber, né, que tá um ponto pra lá, uma fileira pra lá, uma fileira pra cá. Vou mostrar aqui o ponto de pertinho. Ele é assim.